glórias a Deus, né? É muito bom quando podemos nos reunir para engrandecer, para abrir nossos pulmões. Eu vejo que isso muda muito quando você pode fazer esse pulmão, essa voz, sair com aquele desejo de engrandecer a Deus. Não viemos aqui agradecer a nenhum homem, mas sim ao Deus vivo. E quando você puxa os ares para o pulmão e faz isso com toda alegria e gozo em relação a esse Deus que deu-te a salvação e deu todas essas coisas que veio do céu em bênção ao seu coração, vocês não são do mundo, vocês são celestiais, vocês vieram da eternidade. Lá vocês já louvavam e engrandeciam o nome de Deus, lá vocês eram estrelas. Então você tem que quebrar a timidez, quebrar todas essas coisas e poder dizer glórias a Deus, amém? Isso, você enche o seu coração, Deus muda as coisas, transforma muitas coisas, e eu estou muito feliz porque a igreja tem amadurecido em vários pontos que eu posso dizer para você. Um dos pontos é a adoração. Um dos pontos, eu sinto que ela tem crescido nisso, mas ela pode ser maior, não tem? Não pare naquilo, aumente isso, e Deus vai nos ajudar a podermos chegar àquele nível que Deus quer que nós cheguemos, né? Eu tenho um pedido aqui, mas vou fazer no final. Tenho outro pedido também de oração, também vou fazer no final. Eu gostaria que você abra a Bíblia em Hebreus capítulo 10, no versículo 38. A gente está falando, no domingo passado, temos falado sobre a questão do amor. Colocamos essa posição que o amor é uma decisão. Estamos falando do amor ágape, o amor de Deus. Não estamos falando de filial, que é um amor entre companheirismo, entre irmãos e outros. Claro que na nossa linguagem, como estamos acostumados a tanto falar em amor, usamos essa expressão. E não temos outra maneira para dizer outra expressão, esse amor aqui é de Deus. No grego, já temos a capacidade de dizer que é ágape, é o amor que vem de Deus, e o amor filial, que vem de um companheirismo e de ter sentimentos uns com os outros. Quando eu estou pregando sobre esse assunto, que eu preguei esse assunto, não é que você vai esconder o teu sentimento, não. Você tem que ter esse sentimento para amadurecer, né? E tenho visto que é muito difícil fazer essa transição. Eu tenho conversado com o irmão Geraldo há algum tempo e queria que ele trouxesse, né? E explanasse isso através de um telão e abrisse isso mais para a igreja, porque nós sabendo isso, a gente vai aprender uma coisa importante. A gente vai ver que podemos trabalhar em cima dos nossos sentimentos para não aflorar e não prejudicar outros ou a nós mesmos. Então, se a gente poder amadurecer nisso, a nossa igreja terá mais crescimento e mais amadurecimento. Mas hoje eu quero falar uma coisa simples que você conhece. Talvez dessa forma você ainda não tenha visto, mas quero falar de uma palavra muito simples, que é fé. Falamos muito sobre fé, mas quero colocar um conceito aqui que nos vai ajudar. Eu quero dizer para você, se você está acompanhando nossas pregações de um tempo para cá, você vê que Deus tem abrido muitas coisas e de forma muito especial. Não tem a ver com a capacidade humana minha, porque eu não tenho, mas pela graça e misericórdia Deus tem nos revelado através do poder do Espírito Santo. Não temos mérito nenhum sobre essa condição. Temos mostrado isso e tenho clareza. A única honra e glória que devemos dar a quem? A Cristo Jesus, a Deus, né? Vamos aplicar isso agora. Você está em Hebreus 10, 38? Então vamos ver.
mas o justo viverá da fé. E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vamos no 6:11, você só pula para, ou abre, ou passa um pouquinho a folha, ou se tiver na mesma folha, lá em 11, Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Fechamos nossos olhos. Pai, sabemos, Pai, que a Tua palavra é a perfeição, é a coisa mais especial. Não há contradição nessas palavras da Bíblia, Pai. Muitas vezes, alguns homens dizem que há contradição, é porque ele não te conhece. Mas se te conhecesse, ele viria que isso é perfeito. Esse é o mapa aonde leva nós à eternidade, Pai. E isso é uma gratidão, Pai, porque Tu amaste, entregaste o Teu Filho pelas nossas vidas. Era nós que devíamos estar no Calvário, Pai. Era nós que devíamos levar aquela chibatada. Era nós que devíamos levar aquela coroa de espinho. Mas Cristo tomou tudo isso sobre Ele, numa decisão profunda de amor a nós, Pai. Por isso, aprendemos a amar quando reconhecemos todo o sacrifício que Cristo fez por nós. Perdoa as nossas transgressões e ajuda, Pai, essa noite, uma vez mais, é o que eu te peço. Amém e amém. Vamos entrar nesse assunto. Se lembram alguns cultos passados, eu estou falando, você conhece promessa? Opa! Veio uma irmã, a irmã Dulce, e me trouxe escritos. Gostei muito. Isso, quero reforçar isso, gostei muito. Porque quando nós trabalhamos com promessa e guardamos essas promessas e memorizamos e falamos nessa promessa, mais estamos aptos a poder vencer batalhas. Enquanto não sabemos, a gente fica com dificuldade. E na hora da prova, se você não está preparado, você vai entrar em pensamentos que não ajudam você a vencer a batalha. Eu vou fazer uma pergunta muito clara. Fé. Deve ser assim, irmão, fé. Fé é um conhecimento das promessas de Deus. Você sabia disso? Até você vai dizer para mim, mas irmão, se uma pessoa não consegue ler, se não faz isso, vai acontecer o que com ela? Não. Ouvir a palavra de Deus que faz fé. Agora, tem uma coisa, você ouve e agora você chega em casa, você que tem a capacidade de poder ler, você exercita isso. Irmãos, desde o princípio foi assim, era exercitado a fé. Agora eu quero que você pense uma coisa. Se eu não conheço o que foi dado de promessa, será que eu tenho fé? Eu não conheço. Eu fico numa situação difícil para compreender o que é fé. E você possa pensar, irmão, se eu tenho fé. Mas a palavra diz que você tem que ter fé na palavra de Deus. Não é na sua palavra, ou na sua ideia, ou no seu pensamento. Por isso que hoje você vê tantas e tantas igrejas aí fora, porque cada um tem um pensamento, e agora vamos crer desse jeito, e outros vão crer daquele outro jeito, e vai se levando isso. E vira o que o irmão Brana sempre usou na expressão da mensagem, denominações, né? E denominações não veio de Deus. O que nós estamos fazendo aqui? Mas você diz, aqui é uma igreja, aqui tem um local, isso aqui não é uma denominação? Não. Para alguns pode até ser uma denominação, mas para mim não. Esse é um local onde eu venho adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus, e é uma casa de oração, onde
as nossas petições, as nossas necessidades, dobramos nosso joelho aqui em favor de muitos. Escute bem os pontos que eu quero usar hoje sobre esse assunto de fé. Na mensagem O Sermão, a palavra falada, o irmão Brana usa assim, a semente original. O irmão Brana diz que nossa fé deve ser baseada na palavra de Deus e conhecer a vontade de Deus e encontrar somente sua palavra. Está aí a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. E a nossa fé repousa bem ali, no que Deus disse. Não colocará qualquer interpretação. Irmãos, o que Deus diz hoje para o nosso tempo? Você sabe mesmo? O que Deus disse para nos ajudar? Você sabe? Aí que está o ponto. Nós cremos e dizemos, não, eu tenho fé. Eu tenho fé. Talvez você diga assim, eu tenho fé nessa Bíblia, irmão Arantes. Você sabe quantas promessas tem nessa Bíblia? Eu não consigo recitar todas elas, mas tem 800 promessas para nós. Você já pensou nisso? 800? Temos 10%, eu teria que conhecer 80. 1%, eu tinha que conhecer 8 promessas. Como somos relaxados, né? Eu quero falar isso para vocês ter clareza. Como temos dificuldade, né? É isso que nos conduz a não ter fé no momento que precisamos. E isso a gente tem que amadurecer esse conhecimento para você entender. Porque se você não conhece promessa, tem um detalhe na questão da fé. Então você tem respeito a Deus mesmo? Aqui está o ponto. Escute bem. Mas a razão pela qual as pessoas não têm fé a respeito de receber Deus é porque muitas vezes elas não têm certeza se o que está pedindo é a vontade de Deus. Para começar, a razão pela qual eles não têm certeza de qual é a vontade de Deus é porque eles não sabem qual é a vontade de Deus. Agora a coisa começa a ficar mais difícil. Eu só falei de promessa. Agora você sabe a vontade de Deus? Ai, eu vou ter que orar uma semana. Ou vou ter que orar uns 6 meses. Talvez Deus me mostre através de uma visão. Deus não vai fazer isso nunca para você. Você está entendendo? Porque já está nas Escrituras a vontade de Deus. Então você tem que meditar nas Escrituras, porque Ele não vai vir abrir uma visão para dizer o que está ali já. Aí que está a nossa grande dificuldade em conhecer a vontade de Deus. Muitos irmãos já me bateram nessa tecla. Qual é a vontade de Deus? Eu passei um tempo na minha vida também, no começo, eu me lembro muito, no começo não, muito tempo atrás, pensando qual é a vontade de Deus. Talvez essa noite a gente chegue na condição da vontade de Deus. Olhe bem. Agora, a respeito da fé na palavra de Deus, está em Romanos 10:17. Paulo diz como apropriar da nossa fé. Ele diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Irmão Brana deu um passo adiante. Olha o que ele está falando aqui. O irmão Brana dá um passo adiante sobre uma mensagem que é fé. Porque ele fala assim, a fé vem pelo ouvir. Isso é Escritura. E ouvir a palavra de Deus. Você percebeu? Eu quero frisar uma coisa importante você entender isso. Ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus na boca de Satanás não é palavra de Deus. Você captou?
Agora eu vou baixar esse nível mais ainda. A palavra em homens que estão fora da palavra, que estão falando coisas que não sabem, não é a palavra de Deus. Você entende? Porque Satanás usa pastores, evangelistas que não conhecem a palavra de Deus. Eles só estão... Você conhece, eu não gosto de usar essa expressão, mas é triste, mas vou colocar porque firma mais o pensamento. Você conhece um papagaio de pirata? Avante! Ele diz, avante! Você entendeu? Comando à direita. O papagaio fala, comando à direita. Mas ele não sabe de nada. Ele só está dizendo, comando. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ter fé e entendimento da palavra de Deus. Você percebe isso? Então ele está dizendo uma coisa. Olha o que o irmão Brana vai dizer sobre essa relação. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Daí o irmão Brana traz uma mensagem dizendo assim, ouvindo, reconhecendo e agindo de acordo com a palavra de Deus. É a mesma coisa que a Bíblia está dizendo, mas ele está dizendo, você está ouvindo? Você reconheceu essa palavra? Então agora você tem que agir de acordo com a palavra de Deus. Eu só ajo se o meu pastor, meu ancião, meu maravilhoso pastor dizer, o que ele dizer, eu faço. É assim que é a denominação. Eles estão adorando. O pastor diz assim, movimenta para isso. Você deve fazer, sabe uma coisa, quando o pastor disser, verifique se está na Escritura. Claro que um pastor, ele zela pela alma de todos vocês. Mas eu quero que você aprenda uma coisa. Não seja preguiçoso. Você tem que saber isso. Se eu não sei, olha bem uma coisa, eu dei um exemplo isso faz muito tempo atrás. Eu disse assim, eu vou ali no mecânico, eu não conheço de mecânica, bota o carro ali, ele chega lá e diz assim, isso aí era parafuseta, era para raiar pipoca, isso aí, aquilo ali. Daí tu diz assim, puxa, tudo isso? Daí ele desmonta o carro, e depois diz assim, tem mais isso. Você não sabe, você não tem experiência, você não tem conhecimento, você puxa a carteira, pode fazer. Você está entendendo? Estamos falando de coisas naturais, para você não ser enganado espiritualmente. Então, você vê essa condição. Então, veja, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que Deus disse sobre isso? Então, se você ouve e reconhece o que é a palavra de Deus, então você se apropria dela, agindo de acordo com o que você ouviu. Você age de acordo do que você ouviu a palavra de Deus. Bom, isso é tranquilo. Você está percebendo uma coisa aqui, alguma mudança? Não, é tranquilo. Mas vamos chegar num assunto que vai colocar você em xeque. Talvez a gente não aplicava desse jeito. Todas as promessas de Deus, elas estão fundadas, e Deus tem vezes que fala sempre na questão passada. Ele já curou, Ele já salvou, está no passado. Você percebeu uma coisa aqui? Mas se está no passado, então Ele não cura agora? Ou Ele não vai curar? Ele quer ensinar para nós, se Ele já colocou lá, você só tem que se apropriar disso, porque já está no passado, você só pegou. Agora, se eu ficar com essa condição jogando para o futuro, eu nunca vou pegar. Ele vai curar, fico correndo e nunca chego no futuro. Você está entendendo? É apropriar daquilo que já está falado por Deus, porque tudo que Deus fala vai se cumprir na frente, indiferente o que for. Então, Ele está querendo ensinar a nós que nós, quando temos uma promessa de Deus, podemos segurá-la e tomá-la, com certeza, porque isso vai acontecer.
Então você pode entender isso. Isso é o trabalho que Deus está trabalhando. Por isso, quando eu falava assim, você começar a pensar e dizer assim, a gente não tem uma fé, nem para curar uma dor de cabeça, eu e você não temos. Mas se apropriamos daquela fé que já foi feita, já foi determinada por Deus, você será recebendo a bênção do Espírito Santo em sua vida. O problema é que não conseguimos querer segurar aquilo. Estamos confiando em nossos pensamentos. Não dá. Estamos olhando para a circunstância. Isso aí não pode, isso aí é um câncer, você vai acabar com a pessoa. Não estamos vendo câncer, porque estamos vendo é fé. O problema é que estamos sempre jogando para frente. E a promessa já foi feita. Deus não vai levantar mais uma palavra para dizer, eu vou curar. Ele já, pelas minhas pisaduras, vocês estão sarados. Para lá, passado. Ele vai querer falar agora isso para você aqui? Se ele já disse lá, ele vai invalidar a palavra? Irmãos, se você fala, mantenha-se uma palavra. Você não fica assim repetindo, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa pessoa. Isso me deixa eu desconfiar de você. Deus fala assim, cumpriu, eu curei. Ele não vai dizer, eu vou ter que curar, eu vou ter que curar, eu vou ter que curar vocês, eu vou ter que curar. Você está entendendo? O problema é esse. Muitas vezes, quando uma pessoa fala desse jeito que eu falei para você, ela não tem confiança nem nela mesma. Ela fica repetindo porque não tem o quê? Confiança nela. Escute bem. O fato que o irmão Branda diz na mensagem, nomes blasfemos, na página 23, vindo a sua fé mental. Agora presta atenção, isso não é uma brincadeira. Você vai pensar assim, como é que é isso? Como é que é? Estamos mostrando a mecânica, o irmão Branda está mostrando a mecânica como trabalha em sua vida. Você não adianta querer pular essa mecânica que nunca vai funcionar. Primeiro você tem que conceber na mente a fé. E essa fé que ele diz que é conceber na mente é uma questão que está dizendo da pessoa pensar, firmar os seus pensamentos. E é uma fé que ele gosta de usar muito, que é a fé intelectual. Mas primeiro tem que vir aqui, para depois descer o coração. Escute o irmão Bruno falar. Vindo a sua fé mental, bem aqui, vem o Espírito Santo descendo a sua fé mental. Vem o Espírito Santo descendo na sua fé mental e tornando a sua fé espiritual. Então você primeiro tem que receber aqui, e ela vem, o Espírito Santo trabalha aqui, desce ao coração, se torna uma fé espiritual. Não tem outro jeito. Ela não vai vir pelo teu pé, ela não vai vir pela tua orelha, no sentido, ela vai vir na tua mente, essa fé, de você vai deixar o Espírito Santo trabalhar e vai descer ao coração. Essa é a forma que o irmão Branda coloca isso, porque a fé espiritual, irmão, eu quero que você capte isso. A fé espiritual só reconhece a palavra de Deus. Ela não reconhece outra coisa. Ela não está preocupada com circunstância ou pessoas. Ela tem uma convicção certa. Olha aqui. E ele diz assim: agora essa noite eu quero falar com você sobre como se apropria da fé. Como vamos nos apropriar dessa fé? Na palavra de Deus. Porque muitas pessoas dizem que creem. Eu creio. Mas quando se trata de fé, é mais do que apenas crer. Você deve entrar nele. Ou não é seu. Sabe o que é entrar nele? Fé está fundado em uma pessoa. Fé está fundado em uma pessoa. Vou te mostrar isso numa simplicidade. Você tem palavra? Você diz uma coisa e cumpre? Então quando você cumpre, aquela pessoa está vendo, ela tem confiança em você. Então, fé está firmada em uma pessoa que não pode mentir. A própria Escritura diz: Deus não pode mentir.
Você quer mais resultado? Se ele não pode mentir, o que está acontecendo com nós então? Está vendo o que está acontecendo? Estamos variando os nossos pensamentos com os nossos pensamentos que não é a promessa da palavra de Deus. E isso nos faz híbridos. E quando nós geramos pessoas híbridas, elas não têm confiança. Sabe qual foi o primeiro híbrido? Você sabe? Gênesis, Caim. Não segurou a palavra de Deus. O que ele fez? Ele se afastou de Deus. Deus falou: se você fizer o bem, não será. Não. Não. Mas como? Faça o que o Abel fez. Não. Você está entendendo aqui? Abel fez a pura revelação. Você começa a entender, você tem que entrar na sua mente para compreender isso. A gente não está aqui fantasiando nada, está nas Escrituras. Escute bem aqui, ele vai dizer assim, ó. Porque você tem que pedir permissão. Peraí. Irmãos, você tem que pedir permissão? Escute bem. Eu dou isso aqui para o Geraldo. É dele. Arantes, eu posso pegar isso aí? É assim? Eu dei. Ele faz o que ele devidamente quer fazer com isso. Você entendeu? Estamos falando de fé. Escute bem. Porque se você tem que pedir permissão quando ele já prometeu a você, ele que já prometeu a você, não sou eu. Eu não dito as regras. Eu sou o irmão Arantes como você, eu não dito regra. Quem dita a regra é Deus. Ele colocou no livro, está tudo escrito aqui. E ele diz assim: porque se você tem que pedir permissão quando ele já prometeu a você, portanto, as palavras, se for da tua vontade, é melhor eu falar assim, né? Se for da tua vontade, ó Senhor, corte isso do teu vocabulário. Ficou meio estranho, né? Ó Senhor, se for da tua vontade, mas se ele já deu para você, que loucura, né? Ele já deu, eu vou dizer, é meio gerado para mim, ó Arantes, se for da tua vontade, mas eu já dei para ele. Você está falando, eu quero que vocês não mudem o pensamento, eu estou falando de promessa. Eu não estou falando de uma situação que você vai viajar e você diz, Senhor, proteja-nos, né? É outra coisa. Eu estou falando de promessa. Guarde isso aí no seu coração. E ele diz assim: se for a tua vontade, ó Senhor, mostre que você não acredita que é a vontade dele para você. Você está mostrando que não é a vontade dele para você, porque você não compreendeu o que ele está dizendo na promessa. Então você começa a dizer, se fosse da vontade. É como dizer assim, não entendi. Mas só que ele não quer dizer que não entendeu. Ele diz assim, se for a tua vontade. Não tem muito irmão assim? Não tem muita gente na igreja que fala isso? Você está entendendo onde que eu quero chegar? E ele diz assim, mostra que você não acredita que é a vontade dele para você, e portanto nega a sua palavra prometida a você por sua incredulidade. Vocês vão estudar mesmo promessa? Vocês dizem para mim que vocês vão ver quando chegar em casa. Vocês têm internet. Vocês apertam assim e falam assim, quantas promessas tem, Senhor, na Bíblia? Ou bota lá, Google, quantas promessas tem? Vocês vão fazer isso? Igreja, não estamos brincando com isso. Escute aqui. Porque se você tem que pedir permissão, né? Se eu lhe der algo, você não precisa da minha permissão para usar o que lhe dei. E Deus não espera que contrariemos sua promessa com as palavras, se for da tua vontade, ó Senhor. Essas não são palavras de apropriação de fé. Isso não é postura de um filho que tem fé. Você entendeu? Eu vou mostrar aonde Jesus Cristo bate com isso.
Ele vai bater em Lázaro. Você vai ver como Jesus Cristo usa suas expressões. Temos que ter a mesma convicção disso. Deus quer que você conheça a sua palavra. E quando você a conhece e sabe que é a sua vontade, que você a tem, então já está feito. Então apropie-se dessa promessa. Tome posse dela. Reivindique com o seu. Faça uso exclusivo dela. Disso que está tratando a apropriação da fé. Faça uso disso. Escute bem, isso é escritura. As coisas ocultas pertencem a Deus. Se Deus não abriu a você, você não viu ainda, ela é oculta, pertence a Deus. Agora, as coisas que são manifestadas, reveladas, pertencem a nós. A Escritura diz assim, a nós, aos nossos filhos para sempre. Agora escute uma coisa aqui. Eu quero dar um ponto aqui, porque eu parei nessa condição para você entender. Jesus falou e disse assim, quando disse, o Pai me deu, portanto ninguém pode arrebatá-la da minha mão. O Pai me deu. Quem vai arrebatar? Ninguém, porque quem deu foi Deus. Agora as promessas, elas são tuas, meu irmão. Quem vai arrebatar? Você está vendo como a fé mudou agora? Como você está vendo a visão de fé diferente? Ah, Senhor. Ai, meu Deus, eu tenho que conhecer a tua vontade. Ele não vai dizer a tua vontade porque está na Bíblia. Está nas Escrituras. E eu quero parar nesse ponto aqui porque pertence a nós e aos nossos filhos para sempre. Grave o que eu vou falar para você. Pai, mãe, eu quero te firmar um pensamento para você sair daqui com esse pensamento firmado. Você é a bênção dos seus filhos. Se você não crê assim, você tem que voltar na Bíblia e tomar posição. Por isso que o irmão Brana fala uma coisa, que isso dói em mim e vai doer em você também. Eu não creio em filhos delinquentes. Eu creio em pais delinquentes. O que é que ele está querendo dizer com isso? Grave, leve para casa. Irmãos, você chegou primeiro, Deus deu uma bênção a você. Talvez você não conhecia a palavra e nem sabia que o filho é bênção. Talvez a gente não estava num conhecimento ainda, lá naquele tempo, porque não vinha essas informações. Mas agora ela chega ao seu coração. Então você use bem isso. Claro que as lutas e as provas são... Você, pai e mãe, tem que ensinar o que a palavra diz. Não seja omisso. Sabe o que é omisso? É como tu fosse no médico, o médico diz que sabe que tem alguma coisa e diz, ele é omisso. E é outra palavra que usa para a medicina sobre isso. É negligente, né? Você está entendendo? Você, pai e mãe, tem que falar. Se você não falar, como ele vai saber? Se você não ora com o seu filho, como ele vai saber? Quando é pequenininho, você já percebeu? Tem vezes que eu vejo lá, o irmão Lei, quando vem lá, o netinho, ele já quer tocar o violão, ele já quer tocar o teclado, né? Ele louva. Por quê? Ele tem um exemplo lá. Você entende o que eu quero dizer? Essas são condições de você dar. Se você não ora, o seu filho nunca vai fazer. Se você não louva, o seu filho nunca vai fazer. Você está entendendo onde eu quero chegar? E você derrama bênção. Aí você diz, como derrama bênção? Depois eu vou puxar uma relação de promessa. É bom você estudar promessa. Em relação pai e filho. Vocês vão entender o que eu quero chegar. Porque os filhos aprendem por exemplo. Não aprende. Um pequenininho desse aqui, desse tamanhozinho, aprende como? Por exemplo. Você não pode ser negligente, você tem que ensinar o certo. Porque ele é tão bonitinho, porque ele é tal isso. Não. Tem vezes que eu
Eu vou te explicar, até vou usar essa expressão para você entender. Você conhece o pregador Malafaia, você conhece, todo mundo conhece ele. Não vai dizer que não conhece, porque você conhece, né? O pai do Malafaia era pastor. A mãe também era assim. O pai do Malafaia disse assim, ó: senta aí, meu filho. Senta aí. Recita, leia e recite o evangelho. O Malafaia quer? Não quer. Quer jogar o quê? Bola. Quer correr lá. Depois tu vai. Senta aí. Por que ele tem aquela condição de pregar e saber um monte de versículo, saber isso? Ele expressa. Por quê? Ele foi ensinado. Eu não estou falando da outra condição espiritual, mas estou te mostrando o que acontece quando uma pessoa é fluida naquilo. Uma criança pequena, ela não pode tomar decisão. É pequena, quem está tomando a decisão é os pais. E há confusão nisso. Não vou deixar, eu não quero magoar. A decisão é tua. Captou? Guarde isso. Vamos para a fé de novo. Vamos tocar. Isso faz parte da fé também, mas eu queria mostrar uma condição para você. Então, João 12, 24, eu disse: em verdade vos digo que se o grão de trigo não cair na terra, não morrerá e ficará só, mas se morrer, dará muitos frutos. Você vê o que está acontecendo aqui em João e o que ele está explicando? Você é um trigo? Morra para si. Morra para si. Irmãos, se você não morre, será que vai vir mais outros? Irmão, muitas vezes um filho de Deus, ele se submete, ele se baixa para ajudar a alavancar aqueles outros que vêm. Mas se humilhar tanto assim, não é humilhar, é saber conduzir. Porque um dia tu foi desse jeito, um dia eu também fui desse jeito lá atrás, e alguém me ajudou a subir, e ele tem que baixar. Não, qualquer coisa eu pá. Se tu é duro, irmão, muitas vezes eu já expliquei isso muitas vezes para alguns irmãos. Se eu sou muito duro, eu sou igual a um vidro. A pedra vem, pá, quebra tudo. Então eu tenho que ser maleável, saber usar aquele movimento para aplicar bênção. Daí você diz: isso aí não tem na Bíblia. Então pergunta o que o Paulo fala dando conselho a Timóteo. Leia isso, eu não vou explicar isso hoje à noite, mas você leia Timóteo e você vê no Paulo dando conselho. Aos idosos, haja dessa maneira. Aos mancebos, haja desse jeito. Aos pequenos, faz isso. Olha aqui. Caímos nessa condição agora. Cremos que Deus disse devolver, crer no que Deus disse e devolver a Deus o que Ele disse. É como nós colocarmos a semente da sua palavra no solo apropriado. E quando fazemos isso, tudo o que precisamos é esperar a lei da reprodução, para trazer a materialização, a semente da palavra que foi plantada. Você planta bênção, vai vir bênção. Se eu planto vento, vai vir que? Tempestade. A lei do plantio é livre, você planta o que quiser. Agora, receber, você vai receber de monte o que você está plantando. Então, o que estamos conduzindo na aula aqui? Porque está em Gênesis, capítulo 1, verso 11. É a lei da produção. Produza a mesma espécie, a mesma condição. E se você tem uma fé que veio de Deus, você vai plantar essa semente e vai produzir as mesmas bênçãos de Deus. Então você é um gerador de bênção. Olha aqui. Lembre-se, quando Lázaro estava deitado ali, apodrecendo naquela sepultura, qual foram as palavras que Jesus a respeito dessa circunstância? Ele disse em 1 João 11, 41, 42, Pai, graça te dou porque me ouviste. E o ouviste, observe, está no passado.
Graça te dou porque me ouviste. Está no passado. Aí você diz, como é que é isso, Senhor? Porque ele pediu ao Pai em oração antes. E ele já está no passado. Agora escute bem o que está acontecendo. Observe, ele está falando no passado. Ele já orou pela ressurreição de Lázaro. Ele já semeou a palavra semente em boa terra. Agora ele está apenas reconhecendo o que já semeou. Ele pediu e agora ele está só reconhecendo. Ele não trouxe para o futuro, ele não traz nada, porque ele já sabe que o Pai ouve ele e ele vai receber isso. Olha aqui, olha como isso é perfeito. Ele já orou pela ressurreição de Lázaro, ele já semeou a palavra da semente em boa terra. Agora ele está apenas reconhecendo o que já semeou. Veja o próximo versículo, 42. E eu sabia, de novo no passado, eu sabia, ele leva de novo para o passado, eu sabia que sempre me ouves. Você sabe que Deus te ouve? Aí você está entendendo? Ele está colocando já no passado. E ele explica assim: eu sabia no passado que sempre me ouves, mas por causa do povo que está junto, eu o disse para que creio que tu me enviaste. Oh, meu irmão, isso aí é dar dizer assim: glórias a Deus, aleluia. Você percebeu aqui? Deus quer que nós trabalhamos com a palavra de Deus dessa forma. Vou dar um exemplo para você que está na mensagem, e é muito simples, que você vai lembrar rapidamente. Irmão Brana fala para aquele irmão que estava lá no culto que ele estava curado. Ele não sai no culto curado. Ele vai no barbeiro e o barbeiro faz uma brincadeira com ele, né? Ah, você está curado? Ele diz: estou curado. Sem ver. Estou curado. A brincadeira do barbeiro foi a condição que eles iam dizer: olha só a confiança, estou curado. E agora os olhos se abrem. Você está entendendo aonde que queremos chegar? Coloque, se é promessa de estar ali firmada, você tome-a através da fé. Escute aqui. Em João diz: esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Agora olha só aqui, 1 João 5,14 para você. Segundo a sua vontade, ele nos ouve. Agora essa é a maior dificuldade que nós temos. Qual é a sua vontade? Você percebeu aqui? Está vendo a nossa dificuldade, onde que nós estamos? Qual é a sua vontade? Está tudo escrito nessa Bíblia. Ele não vai falar mais nada sobre a sua vontade. Está escrito aqui. Daí ele diz assim: observe o que ele diz aqui. Essa é a confiança que temos nele. Aí está você. Nossa confiança está nele. A fé é uma substância. A fé é uma pessoa. A fé é a confiança que nós temos nele. O que ele já pensou e o que ele já falou já está feito. Olhe só isso, irmão. Coisa maravilhosa é isso. Ele fala: o que Deus pensou, o que Deus falou, já está feito. Não importa a que tempo estamos vivendo, em que hora estamos vivendo, em que momento estamos vivendo. Olhe bem, Jesus Cristo foi crucificado desde antes da fundação. Depois de tantos anos, chegou o momento. Não há importância nisso. Sabe por que eu digo que não há importância nisso? Vou fazer uma pergunta a você: você é eterno? Glórias a Deus. Você vai para a eternidade. Você faz parte desse negócio maravilhoso que é a eternidade. Como é que você fica conjugando no futuro a sua fé? Tome-a. Olha aqui. Você pode se alegrar. Ele vai dizer assim: a fé então pode se alegrar antes de ver qualquer mudança na circunstância. A
tempestade está tomada, a onda está ficando. Mas se você tem mantido a fé, você não está preocupado com a onda, não está preocupado com nada. Você sabe o que está acontecendo. Você pensa assim, o que você acha de Jonas escondido no barco, lá embaixo? E a onda pegando, e o barco indo a pique, e a coisa toda. E aqueles homens falam assim, como é que esse homem não tem medo? Por que ele está afundado lá dentro do barco? Porque Deus tinha dado uma promessa para ele fazer. Você está entendendo? Tinha uma condição ali. Você entende onde que estão as coisas? Por isso que você tem que saber aonde você está andando nas promessas de Deus. Promessa de Deus é bênção, irmão. Eu quero firmar outro pensamento que você também faz confusão. Muitas vezes a igreja faz confusão. Provas são bênção. Não é bênção para quem ainda não está maduro. Mas para quem está maduro, gosta de passar por prova, porque ali ele cria caráter, ali ele cria firmeza, ali ele se torna um homem. Presta bem atenção, qualquer aluno que estuda a matéria, que sabe tudo que está escrito, tudo que ele ouviu do professor, ele tem prazer em fazer a prova, porque ele sabe que vai tirar 10. Não, prova não. Livre da prova. Você ainda não amadureceu nem um pouquinho e nem sabe o que é cristianismo. Você está entendendo agora? O que é fé? Não resmungue. Amadureça a tua fé. Estou passando por uma prova. Amadureça a tua fé. Parece estranho? Mas veja, na simplicidade eu mostrei para vocês claramente. Um menino, quando estuda e sabe o que está fazendo, ele vai se preocupar com a prova? No coração dele, ele tem prazer de fazer a prova. Você percebeu? Agora olha nós. Tem vezes que estamos assim, porque lá dentro da sala de máquina, de vez de estar manifestado a fé, está manifestado o medo. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei se o governo vai mudar, eu não sei o que vai acontecer isso, e o medo está aqui, e Deus não pode trabalhar com medo. Ele precisa de um homem e de uma mulher de fé. Olha, irmão, eu fico pensando como Deus é maravilhoso em abrir muitas coisas para nós compreender. Escute bem aqui agora. A fé recusa olhar para qualquer coisa que seja contrário à promessa. Então, a fé, ela está firmada na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Ela não olha para qualquer coisa que é contra a palavra de Deus. Ficou difícil isso? Deus é um homem de palavra. A palavra que ele diz, firma, não tem como mudar. Ele mesmo não pode mudar, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então por que você está se preocupando com isso? Não tem que você ficar preocupado. Se ele te elegeu, te escolheu, te predestinou através do amor, não é de um sentimento, é através do amor. Porque se for sentimento, amanhã eu já estou brigando com aquele meu irmão. Se eu estou ali, já fiquei com raiva, eu não quero mais ir. Não, Deus te amou, irmão. Não há sentimento ali, há decisão. Como ficamos com isso? Você está entendendo? Como ficamos com isso? Irmão, duas coisas que eu quero que você entenda. O sentimento não é para você jogar fora, mas o sentimento tem que estar de acordo com o amor que desceu de Deus. Você percebe isso? Se você vê que esse sentimento está querendo destruir a promessa, abandone-o, tire. Você está entendendo? Isso acontece muito, e eu quero que você entenda. Isso acontece nos lares das pessoas que você mais ama, nas condições mais ama. Então, se lembra que Tiago fala? Conte de 1 até 10. Para começar a amadurecer. Não diga que você, quando você conta 1 até 10, que você está maduro. Eu só estou dando uma fórmula para te ajudar. Porque quando você está maduro, isso nem te atinge. É outra coisa. É outra condição.
é outra forma. Esse homem não vai precisar contar mais de 1 a 10. Essa mulher não vai precisar mais contar de 1 a 10. Ela está submissa àquela fé que o amor tomou conta, que joga a fé para o campo de batalha. Só para afirmar esse pensamento. Mas vamos mais um pouquinho para frente. Vai ajudar a nós compreender. Então, eu vou dar um exemplo em relação a isso. A fé se recusa a olhar para qualquer coisa que seja contrário à promessa. Alguém sabe o personagem que fez isso? Abraão. Deus disse que ele ia ter um filho. Paz, depois ele bota como Abrão, depois ele imprime Abraão. Ele já bota antes. Você será Abraão, pai de muitas nações. Está onde? No passado. Abraão olhou. Ele fez, será assim? Olhou. Eu não tenho nem filho. É isso que Abraão fez? Não. Ele não olha para a circunstância, não olha para aquele lado, não olha. A fé firmou na promessa. 25 anos, irmão, para esperar o filho. Você começa agora a entender o que é fé? É quando você segura aquilo porque você sabe que Deus disse em relação a isso. Agora escuta bem aqui. Então você pegou o que está? Você, se tem fé, você não olha a circunstância ou as condições que as pessoas estão, mas sim firmou na promessa. Por isso que quando cai em Atos 2,38, a promessa diz respeito a vós, porque primeiro Deus trabalhou com vocês, quando começa a trabalhar com vocês, diz a vós. Depois ele diz, aos vossos filhos. Você percebeu porque entrou, tomou, está mudando. Agora, se você é um agente de luz, você vai refletir essa luz à tua família. Escute bem aqui. Estamos terminando, mas vamos firmar aqui. Conferência. Essa é a mensagem que o irmão Brão usa. Agora Moisés clamou ao Senhor e o Senhor disse, levante-se e vá em frente. E quando Moisés foi direto e colocou seu pé na água, quando isso aconteceu, o mar se abriu. Moisés estava naquela. Vou abrir uma oração. Levante. Vá em frente. Por que Deus falou isso para ele? Você consegue canalizar isso? Estamos falando de fé. Por quê? Ele falou assim, ó, eu tenho uma terra prometida que emana leite e mel. Vou levar vocês lá. Você percebeu? Então que negócio é esse, Moisés, de querer puxar para a oração? Bota o pé. É tomar. É pegar. Porque você já tem a promessa, só que você defende, esquece a promessa. Tome-a. Olhe bem o que vai falar aqui. O mar vermelho se abriu. Israel atravessou para a grande vitória. A grande vitória. Eles fizeram uma conferência. Você se lembra dessa mensagem, conferência? E é assim que sempre temos que fazer. É uma conferência. Confere isso. Confere. Você entendeu? Deus está falando lá nessa mensagem, Deus fez uma conferência. Você faz parte dessa conferência? Amém! Você tem que estar nessa conferência para o quê? Ouvir o que Deus está falando. Isso nos coloca em posições tremendas. Olha aqui, ele fala também sobre Jesus Cristo. Ele fala assim, no Getsemane, quando teve que ser trazido, depois que a vida vitoriosa, porque a vida de Jesus Cristo foi vitoriosa, derrotou a doença, derrotou todo mundo. Ele veio ao Getsemane e o Pai teve que chegar para ele. Olhe bem, irmão. Essa é a condição que muitas vezes a gente perde a batalha. Ele diz assim, ó, e o Pai teve que chegar para ele e se ele realmente queria passar por isso ou não. Esse é um teste. Você sabe a promessa. Será que Jesus não sabe a promessa? Ele sabe que ele vai para o Calvário. Ele sabe que ele tem que fazer isso. Mas ainda há um teste. Há um teste. Sabe o que você tem que fazer como noiva? Você sabe o que é isso? Daí você diz assim, Deus vai vir fazer o teste. E você, mas
Como o pai gosta de fazer um teste no filho, né? Quando é pequeno, você faz, né? Eu acho que eu também fiz muito teste com meus filhos, por isso que eu estou dizendo. A gente, só para ver como ele reage, como ele conduz. Você sabe o que eu estou falando, quem é pai. Então você começa a entender que Deus trabalha naquela condição, mas Deus já sabia que ele ia vencer toda essa batalha. Ele só está afirmando. Você vai? Você vai também? Você está entendendo? Então você começa a entender. Então você vê quando Jesus olhou para a promessa de Deus de que Deus tinha este cordeiro. Quem é o cordeiro? Quem foi morto aos olhos de Deus antes da fundação do mundo. E quando ele assumiu esse papel, então ele podia dizer na cruz: está consumado. Você percebeu essa palavra agora? Como é que está a tua fé? Está consumada. Sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Não brinque com a tua fé. A fé que vem de Deus, toma. É tua. Foi dada a você. Isso é importante você saber. Por isso que tenho agradecido a Deus por muitas coisas que Ele tem revelado a uma pequena igreja, mas gloriosa. Você entende? É uma pequena igreja, mas é gloriosa, porque Deus tem misericórdia e se revelou diante da palavra de Deus em nossas vidas. Vamos ouvir nosso irmão José Galo, nosso líder cântico, né?